Bem, eu quero convidar você para a gente repercutir uma fala aqui do senador Magno Malta durante os debates lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, em que ele falou a respeito da Polícia Federal. E mais do que isso, o senador faz referência ao método de seleção para a ocupação dos cargos de delegado de Polícia Federal. Para te contextualizar mais ou menos, o senador estava falando a respeito da Polícia Federal e do Exército Brasileiro. Diz que as Forças Armadas estão descredibilizadas, falou um pouco do Superior Tribunal Militar também, e fala da Polícia Federal, criticando o método de seleção dos cargos para delegado de Polícia Federal. Bom, eu sou delegado de Polícia Civil, já trabalhei como policial militar, já fui técnico judiciário, e realmente o sistema público, de uma forma geral, precisa ser aprimorado. E se tratando da atividade policial, com mais razão ainda, né? Hoje a gente vê o mesmo método de seleção que é empregado para as polícias é aquele empregado para os serviços públicos de uma forma geral. E é verdade que a polícia é um órgão muito diferente, muito específico, que exigiria, com toda certeza, um mecanismo de seleção que buscasse um pouco de vocação. Só que a Constituição estabeleceu um critério impessoal, que também é bom, apesar de ter, claro, determinadas questões que poderiam ser melhoradas. A Constituição contempla a impessoalidade, contempla a aprovação mediante concurso público em que todas as pessoas podem participar de uma forma geral, claro, preenchidos os requisitos. Mas aí nós vamos ver a fala do senador Magno Malta e eu quero levar você a gente refletir a respeito de uma situação que o senador não fala, né? Então eu vou apresentar para você a fala do senador, uma crítica à fala dele e em parte como ela pode ter razão sim, tendo em vista o cenário atual. Acompanha comigo aí a fala do senador Magno Malta. Elas são tem muita dimensão. Então um projeto como esse, um reforço de Polícia Federal, é claro que não vai resolver. Mas foi uma instituição ao longo do tempo das mais respeitadas nesse país. E formar policiais federais que realmente tenham vocação. Por exemplo, o sujeito passa no concurso da Federal, ele vai para a escola da Polícia Federal, passa 6 meses. Passou num concurso para delegado, que eu acho uma coisa errada. O menino saiu da faculdade com 25 anos, vira delegado da Polícia Federal, com outro que está lá, que é agente, com 18 anos de fronteira, concorre para delegado sem ter nenhuma pontuação. Um menino inexperiente vira delegado e vai mandar num cara de 18 anos de fronteira. É uma coisa que a gente tem que discutir isso aqui. Saiu da faculdade, fez até um curso mal feito, virou delegado. E aí a mãe vai no meu gabinete, senador, preciso falar com o senhor. O que foi, Zé? Não, meu filho passou na Polícia Federal e... que bom, que bênção, né? E o que há? Não, porque ele passou para delegado, ficou 6 meses na escola e mandaram ele para a fronteira. Queria ver se o senhor não podia intervir para trazer ele lá para o nosso estado. Mas por quê? Porque onde ele está é muito perigoso. Por que seu filho não fez concurso para o Correio? Porra. O cara faz concurso para a polícia e depois está com medo de ficar na fronteira? Então isso, meu irmão. Então, por isso que eu acho que o treinamento de Polícia Federal, Flávio, e aqui, nós precisamos discutir isso, porque água mole em pedra dura, bate até que fura, mas nesse caso está batendo até que acaba a água, né? Nós temos que discutir isso, porque o cara não pode passar num curso de direito e virar delegado com 25 anos, com 23 anos de idade e fez um curso mal feito, senador Everton. E aí um cara concorre com ele também para delegado, com 18 anos, na rua, trocando tiro, prendendo traficante, almoçando no mesmo traficante, lá na fronteira, no mesmo restaurante com a família, que o traficante que ele prendeu está solto lá olhando para ele, almoçando, e o cara está ali, casca grossa, ele não concorre, ele concorre, ele deve concorrer para delegado, mas ele devia ter 10 pontos na frente daquele outro que vai concorrer. Não, ele vai lá e perde, porque o outro acabou de sair da faculdade. Nós precisamos discutir essas coisas e rediscutir o papel das Forças Armadas. Ninguém quer invadir o Brasil, mas o nosso adversário é o narcotráfico. Bom, é justamente essa fala do senador Magno Malta. E aí, veja só, para a gente sintetizar o que ele disse, que o critério hoje empregado para o concurso público para delegado de polícia prestigia aquele que sai melhor na prova, não aquele que tem mais experiência na atividade policial. E por isso, a pessoa mais jovem, que recém saiu da faculdade, fez o curso preparatório, consegue a aprovação no concurso, enquanto às vezes um policial antigo que trabalhava lá na fronteira, por exemplo, não consegue passar. Bem, a crítica a esse sistema existe aos montes. Só que veja só,
Se nós levarmos à risca o que o senador disse, que mais ou menos assim, ele acha muito ruim um cara muito jovem ter sido aprovado no concurso de delegado e ser superior hierárquico no serviço público ao outro policial que exerce o cargo que, em tese, na teoria, é subordinado, ou na legislação é subordinado ao cargo de delegado, por exemplo, de agente de polícia. Mas veja, esse critério também existe em se tratando das Forças Armadas. Ora, por praça das Forças Armadas, e eu fui praça da Polícia Militar, então eu sei do que eu estou falando. Eu fui praça da Polícia Militar, eu era soldado da Polícia Militar. Haviam praças da Polícia Militar na época que eu trabalhava com 30 anos de serviço, que eram sargentos, primeiros sargentos ou subtenentes. Os aprovados no curso de oficial ou no concurso para oficial da Polícia Militar, a maioria entravam ali com 25 anos de idade e, portanto, também eram superiores hierárquicos dentro da estrutura do serviço público àquele antigão. É um exemplo. Segundo exemplo, os cargos do Poder Judiciário. Ora, você tem dentro da estrutura do Poder Judiciário oficiais de justiça, analistas judiciários, técnicos judiciários. Eu fui técnico judiciário. E às vezes você tem um técnico judiciário que já tem 30 anos, 35 anos de experiência, já está no serviço público, prestes a se aposentar, um analista, um oficial de justiça, e o magistrado é recém-aprovado no concurso, com 22, 23 anos de idade. Basta ter a faculdade de Direito e os 3 anos de prática jurídica que são exigidos pela lei. Então, o magistrado, em tese, vai ser o chefe dentro da estrutura da administração do Poder Judiciário ali naquela comarca, naquela vara. Bom, então por isso você vai dizer que não pode mais, então, o concurso externo, ou seja, para ser o magistrado tem que sair da própria estrutura do judiciário, tem que ter sido técnico judiciário, tem que ter sido analista judiciário. Isso você vai aplicar em qualquer estrutura da administração. Auditor fiscal. Ora, então para o cara ser auditor fiscal, em tese, porque o auditor fiscal é o superior hierárquico dentro da estrutura administrativa em relação ao técnico fiscal. Então o auditor fiscal teria que ter sido técnico fiscal antes. Perceba, não faz muito sentido, apesar dessa fala do senador ela ser reiterada em se tratando das atividades policiais, a gente vai perceber o seguinte: ela não resolve a problemática que existe. Agora, uma coisa eu concordo com o senador, e vejo que ele tem razão. É o seguinte: há a necessidade de uma seleção para ser policial mais aprimorada. Particularmente, isso eu já falei várias vezes aqui no canal, quando a gente fazia o Boteco em Cima do Muro ou em outras situações. Há necessidade, porque a atividade policial não é uma atividade comum, não é como uma atividade administrativa, não é. A atividade policial exige que aquele profissional seja levado ao limite, né? À exposição, ao medo, à adrenalina, todas essas coisas que mudam a percepção visual e física de qualquer indivíduo. Então, esse critério que hoje é empregado, ele de fato, ele premia aqueles que são mais habilidosos na arte de estudar e fazer a prova e passar. Apesar de ter uma prova física, um teste de aptidão física, não existe um teste de vocação para aquela atividade. E, infelizmente, a gente se depara depois com muitos agentes de segurança pública frustrados. E em todos os cargos, delegados, agentes, nas polícias militares, com toda certeza, nas polícias rodoviárias, você vai se deparar com pessoas frustradas que vislumbravam trabalhar de uma forma diferente, porém, quando são empregadas, quando são lotadas, quando são efetivadas, não encontram aquilo que elas esperavam, porque a polícia de fato não é uma coisa simples, não é uma coisa comum, não é um serviço que qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa pode ser treinada a fazer, não. Tem pessoas que realmente não têm capacidade. Tem gente que é abordado na rua, se treme todo, tem gente que escuta uma lagartixa e já acha que é uma jararaca, uma cascavel chiano. Então, é um tipo de trabalho que realmente carece de um aprimoramento na seleção. Agora, qual? É um problema, porque o método de seleção que existe hoje, que é o concurso público, impessoal, para todas as pessoas, ele prestigia todas as pessoas e oferece oportunidade a todas as pessoas. Mexer nisso, você poderia colocar uma situação que conduziria a uma quebra da impessoalidade do serviço público, o que também seria um problema. O fato é que não há verdade absoluta e não há solução perfeita para os problemas que são postos para a administração pública. Qual que é a sua opinião sobre essa fala do senador? E como a gente repercutiu? Escreve aqui no campo dos comentários o que você pensa a respeito disso e como isso pode ser aprimorado. Como essa seleção para os cargos do serviço público, especialmente a polícia, em relação aos cargos de delegado, poderia ser aprimorada. Deixa aqui o seu comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.